Olá, pessoal. Boa tarde. Enquanto o pessoal vai chegando, gostaria de dar um breve recado. Então, sejam bem-vindos novamente quem está aqui. E bem-vindos aqueles que estão chegando pela primeira vez. Espero que aproveite bastante essa conversa. Essas conversas acontecem até o dia 25 de junho, aqui pelo Instagram da Embaixada da Performance Arte. É um projeto chamado Performance na Rede, concebido por mim e pelo Rafael Couto, que está aí já conectado. E a gente convidou uma série de artistas curadores, que organizaram festivais e mostras de performance arte, que definiram aí o trabalho de muitos, de uma rede bastante grande nessa primeira década do ano 2000, né, 2010 e agora a gente chegando ao fim dessa segunda década, 2020. E hoje a gente vai ter uma pessoa bastante especial, que é o Fernando Ribeiro, artista de Curitiba, com aí uma trajetória que praticamente começa nos anos 2000, né, 1999, que tem uma trajetória muito importante, tanto em festivais, quanto como artista, quanto a organização de uma mostra bastante importante, fundamental, que é a PEARTE, atua como curador, e é uma pessoa que vai aqui contribuir e contar um pouco mais sobre essa plataforma, tá bom? Só para avisar, a gente vai fazer mais ou menos uns 45 minutos de bate-papo. Se vocês quiserem deixar as perguntas um pouco mais para adiante, para a gente conseguir pegar aqui, porque às vezes a conversa está rolando, não dá para eu interromper. Então, de repente guarda mais para o final. A gente está tentando então reservar os últimos 15 minutos para a gente tentar fazer esse bate-papo. Lembrando que a gente vai deixar na feed todas as conversas e mais em breve eu vou lançar o canal da Embaixada da Performance Arte no YouTube, por conta de muitas pessoas estarem reclamando porque não estão no Instagram podendo acompanhar aqui. As lives continuarão por aqui, sempre às quartas e quintas-feiras, então até o dia 25 de junho, e sempre às 15 horas. Quem não está no fuso horário de São Paulo, por favor, atente-se, né? A gente tem espectadores aí em Lisboa, Madrid, Berlim, então tomem atenção. Eu vou tentar relembrá-los mais ou menos como que está esse fuso, tá bom? Então, boa tarde. Eu vou chamar aqui o Fernando Ribeiro. Vamos ver. Alô, Fernando Ribeiro. Hello, hello, hello. Como é que você está aí em Curitiba? Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, a Rubi, que eu vi que entrou agora, o Wiki. Boa tarde a todo mundo que entrou aí. Eu estava ouvindo as notícias, aí os primeiros informes. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. E aí, tá tudo bem nessa quarentena? Tudo tranquilo? Tá frio? Tá calor? Como é que tá aí em Curitiba? Como é que tá se cuidando? Aqui está uma situação, na verdade, a gente está em quarentena, quarentena o máximo que a gente pode, né? A cidade em si está meio aberta, não está tão complicado quanto São Paulo, Rio e outras cidades. Aqui ainda está pegando, está no começo ainda, né, do surto da pandemia. E aí a gente está em casa, trabalhando do jeito que dá, saindo o mínimo possível. Está um pouquinho frio, faz sol pra caramba. Temos um segundo problema grande aqui na região, que é a estiagem. A gente está sem água, então está Meu ficando pai. Então, estão tocando barco, né? Então, Aquela velha história. Bom, vamos lá, vamos tocar esse barco, falar um pouco então de performance para a gente, enfim, revigorar aí as energias e começar a buscar saídas, não saídas literais no sentido de sair de casa, mas sair e pensar
a partir da nossa história, pensar aí como que a gente vai desenhar nossas perspectivas futuras, né? Então, Fernando, bom, a gente é bastante amigo, mas eu acho que muita coisa que a gente conversa internamente, eu acho interessante a gente abordar. É, eu acho muito legal, eu vi uma entrevista, eu estava revendo uma entrevista que você fez, quer dizer, que a Luana Navarro fez com você, e eu achei muito legal você falar que a performance é estar presente, é estar vivo, é estar junto. Então, nesse momento que a gente não está junto, a gente se conecta aqui pela rede. A segunda coisa, eu queria muito que. A gente não tem muito tempo, né? A gente tem aí pouquinho tempo para bater um papo. E eu queria ir direto para a gente conversar um pouco sobre o PEART e como isso se relaciona com a sua produção artística, né? Então, haja visto que você tem uma participação em festivais internacionais bem abrangentes e nacionais, tem uma carreira bastante longa e em 2012 inaugura essa plataforma maravilhosa que está aí, enfim, já fazendo 7 anos, e eu queria que você contasse bastante assim sobre essa organização e como que isso influencia no seu trabalho de artista e que te levou também a se tornar curador em performance. Vamos embora. Eu vou ficar aqui segurando o tempo. Que já viu que eu costumo falar também mais. Bom, então é o seguinte, que nem você falou lá no início, eu comecei meu envolvimento em 99 com a performance, estudar e tudo mais, e eu faço parte, na verdade, de uma geração na cidade que levou a sério a performance art na cidade. Então, os anos 2000 em Curitiba foram incríveis para a performance, porque além de mim, teve muito mais gente em diversas outras áreas, artes visuais, teatro, dança, também explorando a performance, a arte experimental e do tipo, não, vamos levar isso aí para frente, né? E de todo esse período, assim, a minha primeira participação em festival foi o MIP em 2003, que para mim foi o primeiro festival internacional de performance art do Brasil, que aconteceu em Belo Horizonte. Então, foi um festival incrível, organizado pelo Marcos Rio e pelo Marco Paulo Gola, né, pelo CEIA, que tinham artistas de todo o canto do Brasil, de todo o canto do mundo, de todos de todas as regiões, né, os continentes. E foi uma semana de festival, foi um negócio incrível. Eu participei como artista inscrito, né, que tinha um espaço aberto, tinham alguns convidados e um espaço aberto, então eu entrei como no espaço aberto, né, e eu tava daquela história assim, meio isolado em Curitiba, e do tipo, cara, festival de performance, né, eu tenho que ver qual é. E para mim isso daí foi o MIP foi um grande delineador, assim, para eu entender sobre o meu próprio trabalho, né, quando eu vi o meu trabalho dentro de um contexto nacional e internacional, e ali que surgiu a semente, a vontade de organizar eventos. E eu sempre pensei muito em Curitiba, do tipo, cara, eu quero que isso aconteça em Curitiba também, né, pô, na minha cidade, onde eu moro, onde eu nasci. O máximo que eu fiz foi mudar de bairro, assim, né. Eu sempre vivi em Curitiba, tudo tem. As coisas eu sempre pensei, pô, isso não tem acesso. A cidade não tem acesso. Naquela época era mais difícil, né? Ainda não tinha as redes sociais, né? Elas vieram surgir depois para ajudar essa troca de informações, né? Para você saber um pouco sobre o contexto de outras cidades, outros países. Aí, quando eu voltei de lá, eu tentei organizar um festival em 2004. Eu tinha um bom contato na Fundação Cultural de Curitiba, cheguei até a falar com a Lisete Lanhado na época, tudo mais. E aí, só que daí eu tive um problema de que era da organização em si, de um grande evento, né? Não tinha experiência alguma. Teve alguns problemas da gestão da época também, que os caras investiram muito num programa, daí não tinha grana para fazer demais, daí eu
simplesmente desisti, mas a vontade de ficar, de organizar algo, sempre ficou ali latente. Aí eu também fui nesse mesmo período DJ profissional, ficava em clubes daqui, de Balneário Camboriú, mas não, eu falo isso porque é um negócio bem interessante, porque raramente eu trago isso, mas eu como DJ eu organizei muitas festas alternativas, underground, bares e tudo mais. E uma delas, um projeto deles é o Alternate DJs, que eu organizei de 2002 a 2002, acho que a 2007, toda terça-feira. Então, tem esse formato de algo periódico e tudo mais, é algo que vai ter no PA, é algo que eu já fiz, já trazia um pouco da música, de organizar. Então, eu com o tempo fui percebendo isso, né, de como outras ações em outras áreas acabaram influenciando o PEART, a organização do PEART em si. Mas bem, tem toda uma história aí dos anos 2000, né, vamos pular para poder chegar no PEART, né, senão eu vou ficar aqui horas e horas, né, contando história, não sei o que, problemas, dúvidas, né. Aliás, quem quiser conhecer sua parte de DJ, pode acessar as Quarentena Sessions que tem rolado aí aos sábados. Né? É verdade. Essa quarentena me fez me reconectar com o meu DJ. Aí tô todo sábado fazendo live de discotecagem. Mas bem, e daí é o seguinte, no final dos anos 2000, ali, 2008, 2009, eu tive um retorno para performance, estudando, eu fiquei um período parado. E, na verdade, assim, então ali em 2009, quando fez 10 anos de envolvimento com a performance, eu dei uma brecada, eu parei do tipo, cara, que desgraça que eu tô fazendo, né? Aquela coisa do tipo, não, pera um pouco, deixa eu entender melhor o que eu tô fazendo, o que me interessa, né? E também o que os outros estão fazendo, né? Então, foi um negócio muito interessante, porque eu descobri os limites, o que me interessa em performance, que eu tenho muita questão da ação, do eu fazer, não sei o quê, de como fazer. Na época eu também estava fazendo especialização em filosofia, então foi legal para pensar teoricamente, filosoficamente. E aí o que aconteceu nessa história toda? Eu também percebi os limites do meu trabalho, né? Então, eu estava vendo que era algo que tinha muito, na época, estava pegando muito forte, eram os trabalhos das performances, artistas com performances relacionais, né? Inclusive você é uma delas, né? Então, alguns trabalhos, eu comecei até a experimentar mais, assim, do tipo, eu já sei fazer isso aqui, entendeu? Isso aqui é a minha praia, mas será que eu consigo fazer um trabalho relacional? Será que eu quero? Que nem o datilógrafo, ele surgiu daí. O datilógrafo, antes de ir para a exposição da Marina, ele foi um experimento relacional, assim, de um trabalho relacional. Marina Abramovic. Na Terra como... Tem que falar aí, porque nem todo mundo é da performance que está chegando, é legal a gente dar deixa. Desculpa. Então, é assim, né? E aí, a partir de 2009, que eu também, quando eu entro em conexão com o meu trabalho, quando chego a uma certa maturidade com o meu trabalho, reconheço limites, aí eu começo a me expandir mais, né? E aí também participar mais de festival, enviar vídeos, registros, tudo mais. E aí que eu começo que nem eu participei lá do trampolim, você estava falando do trampolim lá no primeiro vídeo que você fez, você e o Rafael, inclusive o Vitor de la Roque falou do Orlando Maneschi, Maneschi, isso. Orlando então, Maneschi. Conheci ele lá no trampolim, tudo mais. Então, ali no período de 2009 a 2011, foi um período que comecei a investir muito do tipo, tá na hora de eu voltar a mostrar o trabalho fora de Curitiba, tá na hora de eu procurar edital. E aí eu fui que nem pro trampolim, teve o festival
arte de mídia, a performance digital de Itajaí foi o primeiro. E daí, na verdade, é o seguinte, aí tem várias coisas. Teve alguns festivais que participei, assim, tinham problemas de organização, e tudo isso influenciou para eu tomar a atitude para organizar algo, né? Então, na verdade, assim, de festivais que tiveram problemas de organização, eu tirei um negócio do tipo, opa, pera um pouco, eu consigo fazer melhor. Que nem esse festival de arte, mídia, não era arte, era... agora eu esqueci o nome, Itajaí Performance Mídia. Foi um negócio, até hoje eu não falei isso para o Leandro, que foi o organizador do festival, mas para mim foi uma das principais peças que me ajudaram a pensar o PEART, que era o que eles fizeram um festival de 5 dias somente com 5 ou 6 artistas. De fora de Itajaí, 3 ou 4. Então foi um negócio incrível, porque assim, eles pegaram um feriado, eles tinham uma grana muito curta que eles conseguiram com o Sesc e fizeram um festival onde basicamente tinha uma apresentação por dia, né? Então tinha de artistas locais, mas tinha eu de Curitiba, Caio Fazolin lá de São Paulo, a Juliana, esqueci o sobrenome dela agora. Esqueci, também lá de São Paulo. Tinha mais um menino lá de Balneário Camboriú. E assim, foi isso. Foi muito pontual. E foi um festival incrível. Incrível. Foi de uma potência. E ali eu aprendi assim, pô, a gente não precisa de volume para ser potente. A gente não precisa fazer um festival com 50 artistas, com performance a cada meia hora, para ser algo potente. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo também de absorção, né? E aí foi um negócio incrível que eu aprendi muito com esse festival, né? E daí lá em 2011, eu lembro que quando eu voltei do trampolim, eu fui falar com a Tis, porque assim, outra coisa que eu também aprendi. Eu não consigo trabalhar sozinho, eu não consigo trabalhar no coletivo, mas eu também não consigo trabalhar sozinho. Então, eu sempre trabalhei muito na parceria, que nem com Alternate DJs, eu tinha um DJ parceiro, que é meu compadre, Padrinho da Glória, o AC, que a gente sempre fez junto, e tocou junto, e sempre deu muito bem. E eu sabia que eu tinha que arranjar um parceiro, né? E nisso, a Tissa tinha voltado para Curitiba, a gente já tinha conversado, já tinha visto umas histórias em 2010, a gente tem que fazer para ela contar a versão dela, porque ela lembra de fatos que eu não me lembro, tipo, se encontrar com um carro na rua, cada um num carro, sabe? Já tem umas coisas, minha memória não é tão boa. Mas aí o que aconteceu? Daí eu fui conversar com ela, a gente foi com o almoço lá na casa dela, e aí que ela falou assim, olha, eu falei assim, vamos fazer, a ideia do PEART inicialmente era fazer um evento itinerante, que a gente pegasse galeria, espaços emprestados, né? E aí a Tissa, ela já estava ela e o Fernando trabalhando para abrir a bicicletaria cultural. E daí ela falou assim, não, era que a gente está aí com um projeto, talvez tenha um espaço para o PEART, né? E aí, beleza. Tipo, beleza, e eu lembro que a gente nem tinha nome, eu falava assim, tipo, vamos dar qualquer nome, não importa o nome, importa a gente fazer. E aí o que aconteceu, né? E daí eu lembro que em agosto de 2011 eles abriram a bicicletaria cultural. E aí a Tis falou assim, olha, agora tá legal, a gente tem um espaço, vamos fazer. Só que aí eu já estava correndo para organizar minha viagem para os Estados Unidos, né? Que eu passei um mês nos Estados Unidos em 2012 e já estava numa loucura de projetos. E aí nessa história toda, se enrolamos, bem no fim eu fui para os Estados Unidos em abril de 2012. Quando eu voltei, a gente começou a fazer o
PArt em maio de 2012, né? Então a história é o seguinte, o PArt não sou só eu, né? Começou comigo, eu e a Tissa, né? E algumas coisas que eu coloquei já que vem também dessa minha maturidade com o meu trabalho, é exatamente de uma questão técnica. Foi um negócio que eu desde o início eu pensei assim do tipo, cara, a gente tem que ter um site. A gente tem que ter um site onde a gente tem que colocar os registros. Porque como artista, eu sei que eu perdi muita coisa na primeira década de atividade, eu perdi muita coisa, né? Hoje em dia eu já nem ligo muito com registro e tudo mais, né? Mas claro que por um certo período, até mesmo para você conseguir editar, conseguir não sei o quê, ou mesmo para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? A performance você conhece a performance pelos rastros que ela deixa no tempo, né? Ela é um trabalho que acontece no tempo presente, e são esses rastros, né? Esses documentos, vídeos, memórias, é a partir delas que você tem conhecimento, né? Então uma coisa que eu sempre pensei era isso, assim, a gente tem que ter um site e a gente tem que ter um lugar para publicar e deixar com acesso público, né? Então que as pessoas possam ter acesso. Então eu lembro que no início com a artista a gente teve muitas discussões, muitas conversas do tipo, será que a gente tenta um edital, tudo, e eu falava, não, vamos começar na raça, que isso é algo que você só começando na raça para fazer. E a gente tinha um start que era muito interessante também, conceitual da performance, que era o seguinte, a gente pensou muito localmente, né? A gente ficou assim, uma questão que a gente levantou na época era do tipo, cara, quem que são os artistas da performance de Curitiba, né? Que assim, quem assume a performance, assim, que assume, eu sou artista da performance ou eu faço performance, era pouca gente, né? Eu já vi muitos casos de pessoas que evitavam falar que faziam performance, porque sempre tinha alguém que chegava e falava, então o que é performance, né? Daí, o cara tem que ficar explicando, não sei como, sabe? O meio cultural curitibano sempre foi de muita cobrança, né? Então, não que essa cobrança leve a algum lugar, né? Mas cobra que você tem que explicar tudo, cobra que você tem que ter certeza, cobra não sei o que. Talvez hoje seja menos, né? E aí é um negócio que, assim, a gente tinha certeza, a gente conseguia contar nos dedos quem que fazia performance e assumia esse meio para si, né? Tinha o Ângelo Luz, que está em São Paulo, inclusive, a Margit, mas também tinha o pessoal do coletivo Couve-Flor, né? Aí o Ricardo, a princesa, Ricardo, Marinelli, o Gustavo Bittencourt, Michele, não consigo lembrar o nome de todos. Mas, anyway, aí o que acontece? E a gente, assim, do tipo, chegou à conclusão que, ok, talvez não tenha tanta gente falando que faz performance ou fazendo performance porque não tem um lugar dedicado à performance. Então a gente precisa criar esse lugar dedicado à performance, né? E aí o PArt é isso. A gente desde o início frisou isso, porque assim, eu mesmo participei já de fazendo performance em bazar, por exemplo. Bazar, tem venda de coisa, show de banda, tudo mais. Daqui a pouco eu estava fazendo uma performance e concorrendo com o show da banda na sala do lado, entendeu? E você, não, cara, a gente quer fazer um lugar para que as pessoas venham e queiram ver performance, queiram se relacionar com a performance. E foi isso. E aí, quando a gente começou, a gente tinha uma ideia que a gente tinha o primeiro ano. O primeiro ano a gente era do tipo, a gente consegue organizar, dos artistas que nós conhecemos aqui, a gente consegue organizar 7 edições. 7. A última foi 44, né? E daí foi um negócio foi um negócio muito louco, porque na verdade na terceira edição o PArt virou um evento nacional e internacional ao mesmo tempo, né? Nacional porque a gente fez uma parceria, teve um projeto do Ângelo Luz, que era o descontrole remoto, que trouxemos
né, ele trouxe o pessoal lá do Bode Arte, lá do Rio Grande do Norte. E aí a Cristine Silva fez performance no PEARTE. E aconteceu paralelo outro evento também com o Ricardo Corona, com a Eliana Borges, Ai, gente, esqueci o nome do espaço deles. Desculpa, gente, a cabeça tá meio... Que foi também Fernando, paralelo... Conta pra gente, né? A gente conhece bem, alguns artistas talvez aqui conheçam, mas como é que é a organização de cada edição? Conta como é que é essa organização, né? A quantidade de artistas, como é que convoca, como essas pessoas chegam. Então, a gente, na verdade, assim, que nem eu sempre me coloquei como curador, mas eu não sou o único curador, né? A gente tem... No início era eu e a Tissa, depois o Henrique se juntou com a gente, hoje a Maíra está aí também com a gente, e assim vão entrando. Então ele rola um negócio meio orgânico. O que a gente faz, a gente convida os artistas, mas também muitos artistas entram em contato com a gente do tipo, pô, a gente quer fazer performance no PEARTE, e para mim isso já é um do tipo, opa, eu já quero, né? Eu já quero que venha e faça performance no PEARTE. Então, assim, o que a gente definiu inicialmente eram que seriam 2 artistas por noite. O PEARTE, isso que a gente definiu também, que era uma mostra mensal, então uma sexta-feira por mês tinha um evento, né? E aí, com no mínimo 2 artistas, aí já teve edições com 3, edições com 4. No ano passado a gente começou a fazer nos sábados, daí até dá para aumentar. Então, na verdade, acaba sendo um pouco orgânico. E a gente vai vendo, muitas vezes, do tipo, procurando artistas ou ver algum artista. A ideia, assim, o PEARTE sempre foi aberto para artista novo, jovem, antigo, às vezes artista que está parado, às vezes artista que nunca mais fez performance, e acaba sendo esse espaço. E às vezes, assim, para artista que está de passagem por Curitiba também, então às vezes tem algum artista de fora do Brasil ou internacional que está vindo, aí a gente também recebe, né? É uma mostra independente, então a gente não tem condição de pagar um cachê. A gente acaba fazendo hospedagem solidária e acaba tentando bancar alguma coisa da produção, a gente oferece os registros e a gente vai vendo o que consegue cada caso, né? Cada edição, cada ano, acaba sendo uma coisa diferente. Que nem em 2014 teve só 5 edições, né? Teve anos que teve 7, 8, né? Então, 2014... Mas é legal falar que a bicicletaria pede, né, uma contribuição, né, no início, quando a pessoa chega, estava R$7, depois R$10, e que rateia, né, aquilo que foi de público, que chegou, acaba ajudando, né, que dê R$30, 40, já chegou a dar bastante, né, e poder contribuir com o artista ali. Isso Às vezes paga metade da condução, né, metade do ônibus. Isso foi algo que a gente, desde o início, fez, do tipo, não, a gente tem que... Até eu, inicialmente, eu lembro que eu queria, de repente, fazer alguma coisa de, paga quanto pode, não sei o quê, e a Tita mesmo falou assim, cara, no Brasil a gente não tem muito essa cultura, vamos botar uma entrada. Então a gente começou com R$5, que a ideia era exatamente essa, até por uma questão de valorizar, né, não é um valor alto, até para ter um valor assim do tipo acessível e também para valorizar. Pô, a gente está vindo para ver performance, é um trabalho de arte como é um trabalho de teatro, como é um trabalho de dança, como é um trabalho de música, e esse valor a gente rateava sempre entre os artistas, né? Os artistas e a bicicletaria, né? Que a bicicletaria era esse espaço que recebia, e que também foi muito importante para o PEARTE. É importante até hoje. O PEARTE só aconteceu ali, né? É importante por quê, né? Porque a Tícia e o Fernando, eles são muito generosos.
mas muito generosos. Gente, eu já quebrei parede naquele lugar. Já teve sujar a parede, de artista que jogar tinta na parede, tudo mais. E eles lá de Artista que coração. pôs fogo. Pô, isso, tem fogo, teve trabalho com fogo, com tinta. Eu particularmente, pessoalmente, eu quebrei parede, não era para quebrar, mas quebrou no meio das portas, né? Então, assim, Quebrou. e eles sempre sorridentes, assim, do tipo, ok. Então, sempre foi incrível, porque lá na secretaria a gente conseguiu, porque se você vai fazer trabalho em outros lugares, sempre, se tiver instituição, trabalhos em espaços institucionais, sempre vai ter um problema e não é compreensível, claro, né? Que é o problema da instituição, do que pode, do que não pode, tudo. Você não consegue ter um espaço assim livre. E lá eu acho que até hoje a gente não teve, só botar fogo dentro que não dava, né? A gente tinha que fazer fora, né? Então, teve trabalho também, caco de vidro, tal. Então, assim, claro, a gente pensa como organizadores na segurança do público, na segurança do espaço, mas a gente fica sempre aberto ao trabalho do artista. Há uma coisa que eu queria só colocar rapidinha, que é o seguinte, você falou da relação mesmo do meu trabalho com o PEARTE. Eu acho super interessante porque, assim, quando eu percebi também uma limitação no meu trabalho, né, que certos temas eu não alcanço, e aí entra o meu eu curador, né, que começa com o PEARTE, na verdade, que é exatamente a partir desse momento de perceber que o meu trabalho tem os seus limites, é limitado, mas aí, de repente, com essa atuação como curador e organizador, eu consigo abrir um leque para trabalhos de outros artistas diferentes de mim, de temas que eu nunca vou conseguir tocar ou explorar, e que eles fazem muito mais de trazer outras e novas questões, né? Então, por um lado, foi também um modo de abertura para ver os outros trabalhos, para abrir espaço para outros trabalhos, e espaço que eu não tive, né? O espaço que eu tive foi conquistado com muita raça, daqui a pouco batendo muito cabeça e tudo mais, e daqui a pouco em Curitiba eu estou podendo prover esse espaço, essa possibilidade das pessoas verem os trabalhos mais diversos. E isso é um negócio muito gratificante, né? Para mim. E foi interessante que o PEARTE vai reverberar também nas outras instituições. É legal só comentar a sua atuação como curador na semana de performance que se conectou que foi criada dentro da Bienal de Curitiba, né? Como isso você acabou alçando essa possibilidade de atuar como curador e como fazer dialogar, né? A última edição acabou dialogando com o próprio PEARTE. Então, quando eu comecei a organizar o PEARTE, ali no início de 2012 já veio o convite da Bienal de Curitiba para organizar uma mostra de performance dentro da programação da Bienal. E foi um negócio muito interessante, porque daí assim como eu tinha um pé ali no PEARTE como algo independente, daqui a pouco eu tive a possibilidade de trabalhar relacionado a uma instituição, que no caso é a Bienal. E aí, perdão. E aí foi um negócio bem interessante porque eu consegui, a minha intenção desde o início sempre foi atrelar as duas coisas, né? Consegui fazer com que uma ideia de fortalecer a performance na cidade mesmo, né? As performances da Bienal sempre eram em espaços públicos, mas desde o primeiro, eu fiz 4 bienais, né? 2013, 15, 17 e 19. Mas sempre o que eu fiz? No primeiro ano não foi uma semana, né? Então foi 3 mostras dispersas durante o período da Bienal. Mas que aí, quando rolou o convite para a próxima Bienal, eu já pensei em organizar essa questão da semana. E aí já trelei o PEARTE, né? Então
a tentar buscar o PEAT, trazer artistas, ter espaço, para começar a criar uma agenda de performance na cidade, né? Que nem ano passado eu paralelo à semana de performance da Bienal, eu organizei junto com o MAC, junto com a Ana Rocha, né, com o Museu de Arte Contemporânea, a gente organizou um simpósio de performance, que é o PEAT no Museu, que foi super bacana, super louco, né, porque daqui a pouco eu estou organizando um braço na Bienal e outro no simpósio, né? Mas mesmo na de 2017 teve PEAT, teve também que nem o... Ai, gente, tá me dando branco aqui, até nome de espaço aqui. Teve uma Bienal, qual que foi, que eu achei muito interessante, que o Marco Paulo Rola, a Fernanda Ponce, que fizeram no... Eu lembro que foi muito lindo, né? Estava acontecendo a Bienal, você convidou esses outros dois artistas a fazerem no PEAT. O PEAT bombou, tinha muita gente. O Art Grabowski, que acabou fazendo uma experimentação dentro, e que foi super, super interessante como esses públicos também acabaram se encontrando, né? Porque nem todo o público que é da Bienal conhecia talvez o PEART, ou vieram a conhecer e também levar de um lado para o outro, né? Agora eu não lembro se foi a de 2013 que eu participei ou se foi a... Não, foi a depois que eu fui ver, né? Foi em 2015. A primeira que a gente organizou a semana, a gente organizou em agosto, então foi no início dos trabalhos da Bienal, então foi antes mesmo da própria Bienal abrir, e foi maravilhoso, porque dentro da instituição a gente teve uma atenção maior, né? Então produtores trabalhando exclusivamente para a semana de performance. A gente conseguiu trazer diversos artistas bacanas, teve o Art Grabowski da Polônia, o Kim Guan-chun da Coreia do Sul, Alison Crossetto dos Estados Unidos, a Lídia que tá por aí também, que ela participou dessa edição também, Lídia Ueta. Eita, agora minha cabeça para lembrar o nome de todo mundo. Mas foi um negócio incrível, porque assim, nessa edição, eu já tinha feito isso em 2013, mas nessa edição eu fiz um negócio. Como eu organizava também a agenda a agenda da semana, eu reservei a sexta-feira para o PEART. Então a gente criou a semana de performance da Bienal, era uma semana de performance de Curitiba, na verdade, onde tinha as performances espaço público, mas na sexta-feira era no PEART. Em 2017, a gente já conseguiu envolver mais gente. Entrou o PF lá com o Eduardo Amato. O PF é um espaço novo de performance. Residência? De performance, de residência, que super feliz. E daqui a pouco opa, tem outros espaços, tem outros jovens artistas trabalhando para que a coisa aconteça também. E aí foi super legal, porque rolou algumas coisas lá no PF já, que nem ano passado que teve o simpósio, também teve eventos no PF, o workshop da Marilyn Arkin foi no PF, então daí já começa assim, do tipo, opa, então tem aqui a semana de performance da Bienal, mas também tem o PEART, tem o PF, daqui a pouco tem a Casa Selvática também, então de ir envolvendo, né, todo esse mundo, porque tem um negócio muito bacana da performance em Curitiba, é isso, né, que aqui as pessoas se conhecem, as pessoas se veem, o meio artístico não é também tão grande assim, então fica mais fácil de você ver, de participar e de acontecer trocas, né, então sempre é isso, sim. Queria fazer uma consideração, você falou da Marilyn Arkin, como acho que um testemunho aqui que é legal pensar, assim, quando o Rodrigo falou da La Plataforma, que foi feito o festival em 2016, você foi fundamental em conseguir fazer, como se diz, a Marilyn Arkin, que já te conhecia, né, que ela é do Mobius, então quem não conhece a Marilyn,
é uma artista da geração da Marina Abramovic, e ela mora em Boston, ela tem um coletivo de artistas chamado Mobius, uma expressão incrível que a gente veio conhecer muito por conta do Fernando. O Fernando tem aí um trânsito internacional muito importante e que recomendou a gente para me alinhar-se, que aí ela veio, né, para a plataforma, que a gente fez uma residência com ela, uma senhora de 70 anos lá, com uma juventude. Você estava lá na residência Cananéia. E foi muito legal porque ela veio depois, né, a seu convite para a Bienal de Curitiba, a última, voltando para o Brasil, trazendo uma outra experiência que faz com que a gente vai tendo essas trocas. A mesma coisa que foi o Alastair, né, que o Alastair MacLean, ele também veio por causa do CEIA. Então, pensar que essas trocas também começaram a se dar pela essa relação dos festivais. Então, assim, você foi curador da última MIP, né, na MIP 3, teve uma série de artistas que se encontraram lá, que depois vieram participar do PEARTE, ou esses artistas internacionais que voltam para uma outra curadoria, né, numa estrutura internacional que permite trazer. Então, assim, como que isso começa a se entranhar de uma maneira muito interessante, né? E que você, assim, tem que fazer jus, né? Eu queria até falar para as pessoas, acho que isso, e pode contar um pouco sobre a sua passagem por festivais internacionais. Você esteve em Israel, você esteve na Polônia e Alemanha recentemente, e esse que foi nos Estados Unidos, você esteve em Miami e esteve numa galeria também que se dedica à performance, né? Que é a Grace Space Exhibition. Então, se quiser dar A gente tem 5 minutos, porque aí tem uma pergunta do Vitor Della Rocque que está aqui guardada. Então, essa história do... tudo começa, na verdade, no trampolim, né? Boa parte, assim, eu já tinha alguns contatos internacionais e tudo mais, mas na edição que eu participei do trampolim, teve muitos artistas internacionais que eu fiquei muito próximo, né? A Martine Viale, do Canadá, o Joseph Havens, de Chicago, tudo mais. E aí eu mantive contato, né? E aí pintou um edital de circulação internacional aqui na cidade, eu aproveitei e consegui os contatos. Então eu fui para os Estados Unidos em 2012, eu fiz uma tour pelo norte dos Estados Unidos, eu fui para Chicago, Boston, Nova York, né? Então em Chicago na Defibrillator, que é uma galeria de performance de Joseph Havens, a Grace Exhibition Space em Nova York, que é um espaço incrível, que eles organizam eventos semanais de performance. É um negócio muito doido. E a Mobius, em Boston, que era um coletivo formado em 77, né? De performance, de arte experimental. História. É um negócio incrível. Então, para mim, eu passei uma semana lá, para mim foi incrível entrar, mesmo com essa história de um coletivo mesmo, de trabalho coletivo, que respeita o individual. É um negócio muito doido. Foi uma experiência incrível, né? E aí, em 2013, eu tive também em Miami, né, participando desse festival, Festival Internacional de Performance de Miami, né? Eu acabei participando em muitas mostras, às vezes com vídeo, quando não dava para viajar. Então teve mostra em Buenos Aires, na Colômbia. E aí você vai fazendo contato, né? Eu fui conseguir voltar a viajar mesmo agora, que eu fui para Israel em 2018, né? Porque tem isso também, né? Você não consegue, muitas vezes você tem que pagar do bolso, né? E com essa piora da situação cultural aqui, do apoio ao artista no Brasil, em termos gerais, como é que você vai viajar, né? Você tem que tirar do bolso. Então, você tem que dar algum jeito para... E é importante viajar, é bom viajar. É bom você conhecer outros contextos, outros artistas. Tudo. E daí nessa eu fui para Rodrigo Munhoz falou que... Desculpa, o Rodrigo Munhoz falou na outra live, viajar é preciso. Então eu me lembrei disso mesmo agora.
concordo com ele. Viajar dentro e fora do Brasil é preciso. Então, às vezes dá, às vezes não dá. Eu até estava lembrando dessa história dele viajando, assim, falando até que quem está em São Paulo é mais fácil, porque todos os aviões vão para São Paulo, a passagem sai mais barata. Tipo, passagem para Curitiba, São Paulo é super caro de avião. Então, viajar de Curitiba para fora é um negócio, mesmo dentro do Brasil, é um negócio bem complicado. Mas, né, mas bem, e aí, assim, então, daí eu tive no Zaz Festival em Israel, agora, e essa última que foi Alemanha e Polônia, que daí não foi festival, foi uma tour. Então eu passei por 5 cidades, né? Então tem isso também, eu participar de festival, que é um negócio legal, é legal porque assim, performance é a arte do encontro. É necessário encontro, é necessário você ver, não é ver, é viver, né? Então você vai lá, você vai respirar a performance. Você não está vendo, você está sentindo, está ouvindo, estar presente, é viver aquele momento. E festival de performance é lindo por causa disso, porque você concentra esses encontros, né? Então você consegue ver vários trabalhos, você consegue conhecer vários artistas, você consegue uma troca incrível, né? É isso. A gente conseguiu isso, que nem ano passado no simpósio do PEAT, a gente conseguiu fazer um pouco disso também, né? De concentrar, porque os eventos, como eram mais 2 artistas, mas não criava esse grande encontro, né? Eram diversos encontros. Bom, a gente já está então caminhando para o fim. Eu vou aproveitar a pergunta do Vitor Della Rocque que ele fez aqui. Ele falou que, bom, Vitor, se caso eu estiver errada sobre o seu... Deixa eu ver se eu acho a pergunta, senão eu vou aqui ler, porque é ruim voltar. Bom, ele falou que você tem uma insistente uso ao invés de performance art, né? Sempre na sua fala vem muito performance art ou performance arte. E aí ele fez uma provocação para a gente dialogar, mas eu vou deixar muito mais você falar, porque ele falou assim, mas Maíra, que fez a especialização em estudos brasileiros, que está aqui convocando um modo de operação, e pensar, será que a gente não tem um termo brasileiro para falar isso, né? Mas ele queria dar a sua posição, ou talvez a gente pensar junto, se é o caso da gente mudar a nomenclatura ou não, ou a gente reafirma como categoria da arte e mergulha nesse lugar, sabendo que ela é cunhada num contexto estranho a nós, porém a gente recria a própria história. Enfim, queria ouvir, porque ele falou muito disso, que você reafirma essa categoria que é em inglês, e eu, né, nessa coisa de procurar uma situação, o que é dessa história do Brasil em relação à performance. Mas, só para deixar claro, eu não falei sobre mudar a terminologia, eu falei sobre a gente pensar a historiografia. Mas fala aí. Então, há alguns anos atrás, eu lembro que eu tive uma conversa com os alunos da FAP, junto com o Ricardo Corona. E o Ricardo Corona colocou exatamente essa questão, do tipo, a gente precisa mudar o termo. E eu na época, eu falei assim, não. Acho que antes da gente mudar, a gente precisa fortalecer. Precisa as pessoas conhecerem. E olha, eu fui um que por muito tempo usei a performance art sem o E, né? A performance art de inglês, até porque muito relacionado mesmo muito com diálogo fora do Brasil, tudo mais, meio que você se acostuma. Eu falo que eu sou performance artist, né? E aí, de uma lógica mesmo da língua inglesa, tudo mais, tem toda a sua lógica, tudo mais. Mas faz pouco tempo atrás aí que eu comecei a usar o performance arte com I. E esse é bem curitibano, né? Arte. De leite quente. Eu faço performance arte.
Então, e acho que é um negócio que eu estou aprendendo com você, aprendi com você mesmo, Maíra, que eu vi que você começou a usar e eu do tipo, não, realmente é um negócio que a gente tem que mudar. Eu não sei se a terminologia é certa, eu não sei qual que seria a terminologia correta para o português, porque assim, mesmo o verbo perform em inglês, ele tem uma grande, imensa abrangência que um verbo desempenhar em português não tem. Para mim, eu acho que isso é um debate longo, né? Se a gente entrar aqui nos nossos menos de 10 minutos, a gente não consegue dar conta. Não, eu vou falar que assim, para o meu trabalho, eu sei que a arte do desempenho super funciona, né? Porque eu tenho esse pensamento calcado na ação, desempenho é sempre desempenho de uma ação e tudo mais. Mas eu sei que, para outros artistas, para você, talvez não é uma arte do desempenho. Pode ser uma arte da relação, pode ser assim. E para mim, a performance art é isso mesmo. Ela pode ser arte da ação, ela pode ser arte do corpo, ela pode ser arte do encontro, ela pode ser... É muito amplo. Então, pode ter um quê meio de preguiçoso mesmo de ficar usando performance art, entendeu? Porque, às vezes, de criar uma outra terminologia, não, eu acho que performance art tá bom. Então pode ter. Mas ou eu não reafirmar como categoria, e aí a gente pensar a partir disso, né? A partir até dessa fricção, né? Que vai sempre existir, porque a gente não tem a tradução, a gente apropria o termo como categoria. Ele não existe como uma palavra em português, né? Ele é uma categoria da arte. Então, mas eu vou tentar, olha, desculpa, fala. Não, também. Não, é porque tem outra pergunta aqui, tem duas perguntas. Tem aqui uma pergunta sobre o PArt, como que vamos fazer neste momento que a gente provavelmente não vai ter encontros ao vivo aqui do PArt. Legal. Aí, espera só um pouquinho. E o Rafael Couto, né, parceirão aí, está perguntando sobre a diferença que você afirmou, curador de performance, se existe alguma diferença ou especificidade em ser um curador específico de performance e o curador que também coloca a performance como trabalho no contexto, por exemplo, de uma exposição como a Bienal, por exemplo. A gente tem 5 minutos para isso, tá bom? Existe e aí a gente vai... Então, eu já vou rapidinho. Existe, sim, diferença de curador tradicional, principalmente de artes visuais, para curador de performance. O curador de artes visuais é aquele curador que vai pensar o trabalho dentro de um tema, ele vai pensar uma performance como pensa um quadro, como pensa uma instalação, como pensa aquilo dentro de um contexto mais. O curador de performance, eu pelo menos falo do modo como eu costumo trabalhar, tanto dentro do institucional quanto fora do institucional, no independente e tudo mais, é o seguinte. O curador de performance, ele assume o risco da performance. O que é? A performance é a arte do risco também. O artista se arrisca. Então, a curadoria de performance é uma curadoria de risco. Então, eu sou um que eu me arrisco com os artistas. Quando eu convido um artista, eu não faço curadoria de trabalho, faço curadoria de artista, eu escolho artista, eu peço para o artista, e aí vai dar conversa e tudo mais, e eu me arrisco com o artista. Assim como um trabalho pode dar errado para o artista, pode dar errado para o curador também, e o risco, o curador de performance tem que assumir o risco junto com o artista. Então, para mim, essa é a diferença. É o risco e a confiança, né? Não, é um trabalho o risco e a confiança. É um trabalho de confiança. Então, tem que abraçar o negócio e se envolver nesse nível também com o artista, do tipo de... E quanto ao PArt, então já rapidinho assim, sim, estamos pensando, na verdade como é tudo independente, eu mesmo tenho que atualizar um monte de coisa no site do que aconteceu até o ano passado. E aí a gente está tendo que pensar, né, como é que vai fazer isso, essa questão do encontro. Na verdade, a gente já vinha aí, já faz uns 2 anos, desde 2017, a gente vem trabalhando e pensando no PArt mais como plataforma. Ele começou como uma amostra de performance, uma amostra mensal, mas estamos pensando no PArt também mais como plataforma de performance, para ajudar a comunicação correr, a informação, os contatos, para agregar mais do que o evento. Tem o evento como base, mas também é uma plataforma para aproveitar mais o site do PArt.
que o site, o que essa presença virtual também pode oferecer e criar contatos internacionais também. Hoje a gente tem uma rede, né, conectada ao PEART, então tem o PAERT lá na Alemanha, tem no Chile, Perfolink, em Buenos Aires, então a gente tem a Embaixada, o CNBH, a Cecília Stellini, a TAL em Campinas, então a gente vai criando links, né, então o PEART que é um desses links que a gente está tentando ver, agora tem que ver como é que a gente pode ajudar a performance continuar se conectando, né? A informação correndo. Sim. Eu acho que é legal falar, né, que o site é p-arte.org, né? Quem tiver interesse em entrar. E finalizando, eu acho legal, a gente fez quase uma contabilização aí de quantidade de ações apresentadas, performances apresentadas, a gente, com as 44 edições chegaram a quase 100, né? São mais de 80 artistas, quase 100 trabalhos apresentados, então vale a pena olhar isso e olhar que é um arquivo riquíssimo, né? Olhar tanto para o site e essa história que eu acho que dá vontade de fazer uma conversa mais longa, mas a gente aqui já está praticamente terminando. Você quer falar mais alguma coisa? A gente acho que tem 2 minutos. Quer mandar alguma ideia aí que a gente possa fazer nesse tempo de quarentena? Quer falar mais alguma coisa em relação ao que a gente conversou? Que você lembrou? Quero agradecer tudo que veio aí para ouvir um pouco desse bate-papo, dessa conversa. Eu acho que ainda estamos nos encontrando, né? Porque nesse caos que a gente está vivendo aqui no Brasil, ainda estamos nos encontrando para ver como é que a gente toma as devidas ações, organiza, porque a gente tem que organizar a vida pessoal, a vida profissional, a vida artística. É difícil, né? E eu acho que assim, tem que levar tudo com o tempo como dá, né? A gente também não precisa sair se matando tudo mais. Eu espero em breve ter novidades do PEART. Em breve eu vou retomar também tudo do PEART e espero em breve acabar tudo isso e a gente poder se encontrar e ver performance ao vivo, que é o que eu mais gosto. Sim. Maravilhoso, muito obrigada, Fernando, pela seu tempo, sua disponibilidade, a partilha. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui, pessoal que está voltando para as conversas, pessoal novo que estava chegando. A gente tem aí o pessoal também de fora do país, Rubiane, que vai estar aqui nessas conversas, apareceu, maravilhosa. E lembrar que amanhã a gente tem o Navegar, que hoje estivemos com Curitiba, amanhã estaremos com Macapá para a gente conversar, né? Eu vou estar de casaco e provavelmente ele de camiseta. Quer dizer, na verdade vai ser o Rafael que vai fazer a mediação. E agradeço muito, muito, muito a todos, ao Fernando e a gente aqui com... Olha, vou te falar, a sala ninguém saiu, viu? Só chegou e ficou. Muito obrigada. Uma boa tarde. Um beijo, fica bem, meu querido. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Vou encerrar aqui. Beijo, tchau. Fiquem bem, fiquem em casa. Beijo.